Olá! Hoje a gente vai descomplicar de vez as finanças pessoais com uma regra de 3 fatores que é bem simples, mas muito poderosa. Se organizar o dinheiro parece um bicho de 7 cabeças, essa nossa conversa aqui vai trazer a clareza que faltava. Vamos lá? Para começar, vamos olhar para um dado que coloca tudo em perspectiva. Uma pesquisa recente revelou algo bem impactante. 41% dos brasileiros sentem que têm pouco ou nenhum conhecimento financeiro. Pensa só nisso, é praticamente 2 a cada 5 pessoas. Esse número já mostra o tamanho do desafio e a importância da gente falar sobre esse assunto de um jeito claro e direto. Bom, com um cenário desses, a grande pergunta que fica é: tá, mas por onde eu começo a organizar a vida financeira? A boa notícia é que existe um caminho, sabe? Um método. E esse caminho é o que a gente está chamando aqui de regra dos 3 fatores. Dá para pensar nela como um tripé, sabe, que sustenta toda a nossa saúde financeira. É um método simples, lógico e que qualquer pessoa pode começar a aplicar para finalmente ter clareza e controle sobre o próprio dinheiro. O primeiro fator é a base de tudo, o ponto de partida que não dá para pular. Entender e controlar para onde o dinheiro está indo. Parece óbvio, né? Mas é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Então, os especialistas recomendam um teto para aqueles gastos essenciais, tipo aluguel, água, luz, e o número mágico é 60%. Manter as despesas fixas abaixo de 60% da renda é o que abre espaço para os outros 2 fatores poderem funcionar. Esse é o primeiro grande objetivo. E essa citação aqui, ela ilustra perfeitamente um dos maiores vilões do orçamento, os custos ocultos. Por exemplo, na hora de comprar um carro, muitas vezes a gente só olha o valor da parcela. E aí esquece da manutenção, do seguro, do IPVA, da gasolina. São custos que não estão na etiqueta, mas que pesam e muito naqueles 60%. Certo. E o que fazer se os gastos fixos já estouraram esse limite? Bom, existem basicamente 2 alavancas que podem ser acionadas. Ou se reduz as despesas, o que pode significar umas escolhas mais difíceis, ou se foca em aumentar a receita, em ganhar mais. Mas a estratégia que funciona mesmo, a mais eficaz sem dúvida nenhuma, é atacar as 2 frentes ao mesmo tempo. Buscar maneiras de ganhar mais enquanto se otimiza os custos, essa é a combinação que acelera de verdade o progresso financeiro. Agora, vamos para o segundo fator, que é a consequência direta de um bom gerenciamento de gastos. É aqui que a mágica começa a acontecer, a capacidade de guardar dinheiro todo santo mês. Essa tabela aqui mostra de um jeito muito claro por que aumentar a renda é tão crucial. Olha só a diferença. Com um salário mínimo, conseguir poupar R$ 100 já é um esforço gigantesco. Agora, com uma renda de R$ 3.000, é possível não só viver com mais folga, gastando mais, como também poupar 6 vezes mais. A capacidade de poupança cresce de uma forma que não é nem linear, é exponencial. E esse conselho, que é milenar, lá do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, continua super atual. A ideia de pagar a si mesmo primeiro, sabe? Separar pelo menos 10% de tudo que se ganha, esse é o fundamento para construir um futuro sólido. É criar o hábito de priorizar a própria riqueza. Então, o ponto central é o seguinte: se hoje a situação está apertada, tudo bem. Começa com o que for possível, 5%, 10%, só para criar o hábito. Mas o objetivo de longo prazo tem que ser sempre expandir a capacidade de gerar renda, porque é isso que vai, de fato, turbinar a capacidade de poupar e investir lá na frente. E isso nos leva direto para o terceiro e último fator, porque não basta só poupar, né? É preciso colocar esse dinheiro para trabalhar. É aqui que a gente transforma a poupança em patrimônio de verdade. Quando a gente fala em riqueza, existem diferentes perspectivas. Por exemplo, o T. Harv Eker, autor dos Segredos da Mente Milionária, ele defende que a medida real da riqueza é o patrimônio líquido. Já o mega investidor Luiz Barsi foca nos dividendos. A verdade é que os 2 conceitos se complementam. O patrimônio líquido cresce para que um dia ele possa gerar os dividendos e a renda passiva. Para entender isso bem, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina que a vida financeira é como um recipiente, um balde. A torneira é a renda, o dinheiro que entra todo mês. E o ralo são os gastos, o dinheiro que sai. E o que é o patrimônio líquido, então? É o nível da água nesse recipiente. É aquele estoque de dinheiro que vai se acumulando quando a gente garante que o fluxo da torneira seja sempre maior que o fluxo do ralo. Simples assim. É o resultado de um fluxo de caixa positivo ao longo do tempo.
E esse outro trecho do mesmo livro é genial, porque ele explica o poder dos juros compostos. Fazer os filhos e os filhos dos filhos trabalharem para você é exatamente a essência de reinvestir os rendimentos. Cada real de lucro que é reinvestido gera mais lucro, criando aquele efeito de bola de neve que, com o tempo, se torna uma força impressionante. Juntando todas essas peças, fica claro que a chave do sucesso não está em um único fator, mas sim em ter uma mentalidade de longo prazo. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu adoro essa frase do Morgan Housel, ela muda completamente a perspectiva. O objetivo principal não deveria ser buscar um maior retorno a qualquer custo, mas sim construir um sistema financeiro tão forte, tão resiliente, que a gente consiga se manter no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam a sua mágica. É sobre durabilidade. Então, para a gente resumir e fechar a ideia, a regra dos 3 fatores é esta. Primeiro, gerenciar os gastos, mantendo os custos fixos sempre abaixo de 60% da renda. Segundo, com a folga que isso cria, poupar religiosamente todo mês, começando com pelo menos 10%. E terceiro, investir essa poupança para construir patrimônio e fazer ele crescer com o tempo. E agora, a pergunta final é para a gente refletir. Depois de ver essa estrutura toda, qual desses 3 fatores parece que precisa de mais atenção na vida financeira hoje? Qual seria o primeiro e mais simples passo que já dá para começar a aplicar essa regra e, de fato, transformar a própria realidade financeira? No fim, a clareza é sempre o primeiro passo para o controle.